Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo informações muito importantes e compartilhando com vocês algumas cenas, no mínimo inquietantes e reveladoras, de situações que estão acontecendo no Brasil nesse momento em que as nossas atenções estão voltadas para o sul do nosso país, para o povo gaúcho, em meio a essa tragédia que nós estamos acompanhando em tempo real. Mas como em todas as tragédias que aconteceram ao longo da história da humanidade, as sociedades, as nações, os seus governantes, lideranças costumam extrair lições, ensinamentos para saberem como evitar essas tragédias ou, sendo tragédias inevitáveis pela força da natureza, que se tenha sempre um plano de enfrentamento, um plano que minimize os efeitos desses acontecimentos. Mas no Brasil, nos dias de hoje, nós estamos com um problema adicional, porque além de enfrentar os problemas que nós estamos vendo, o Brasil está tendo que lidar também com sabotadores, com vigaristas, criminosos que estão em tempo real também tentando tumultuar ao máximo tudo aquilo que pode ser feito para minimizar os efeitos dessa tragédia que a gente está acompanhando. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e o que anda a fazer a liderança maior desses grupos extremistas de sabotadores nesse momento. Qual é a preocupação dessa gente nesse momento? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, se inscreva aqui conosco também. Não se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, é um negócio impressionante que está acontecendo no Brasil e nós vamos ter que extrair aí lições que vão além das que a gente já conhece ao longo da história da humanidade. Porque quando a água baixar, a gente vai ter que ajudar, né? O povo brasileiro vai ter que fazer todo tipo de esforço, né? O governo, né? Do Estado, o governo federal, a sociedade de modo geral, porque a reconstrução vai demandar muitos recursos e esforços. Mas nós vamos ter também que combater figuras e grupos políticos que são absolutamente nocivos à existência de uma sociedade pacificada, porque são grupos que funcionam como um verdadeiro tumor político, né? Causando uma enfermidade em todo o organismo. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vê, por exemplo, a liderança da figura do inelegível, ele poderia estar somando esforços agora, né? Para minimizar os impactos dessa história toda, pelo menos, né, muito ajuda quem pouco atrapalha. Pelo menos que ele dissesse para os seus seguidores para não se envolverem em nenhuma ação que está visando ali a ajudar o povo gaúcho, mas não, está em silêncio. E o silêncio, como nós sabemos, é sempre um silêncio que funciona como uma autorização implícita para os seus cães insanos continuarem a latir, né, usando essa metáfora, né, causando todo tipo de perturbação. E qual foi a preocupação exposta hoje na publicação, na sequência aqui, do inelegível? Bom, o Brasil da extrema esquerda visa a destruição de tudo para então se colocar como a única solução para o caos. Então, quer dizer, a esquerda quer destruir, né? Quer destruir tudo. O Rio Grande do Sul, a esquerda quer acabar com o Rio Grande do Sul, né? Dominando absolutamente tudo, seja utilizando a inocência das pessoas, seja por imposições governamentais. E aí o que o criminoso faz? Ele pega aqui uma postagem de uma pessoa que tem uma conta no Twitter, que ela tem 22 mil seguidores. Ela é ex-twitteira, professor de sociologia, que foi da USP, né? E ela faz uma ironia contra a moral, a família e os bons costumes. E aí ele pega uma postagem dessa moça e utiliza como uma bandeira, né, que a esquerda está querendo destruir a família, enfim, porque ela está fazendo alguns comentários ali, né, sobre as questões sexuais de pessoas que estão agora passando por essa tragédia, né, se é possível elas manterem alguma sanidade, né, sexual no meio dessa história, elas podem, por exemplo, se relacionar, né. Enfim, ela fala sobre isso, mas aí o inelegível vem com essa pilantragem, né, não tem mais o que fazer, né. Mas a coisa ainda é pior, gente, porque ele compartilha um Twitter do Carluxo, que foi resgatar uma matéria de 2018 sobre um muçulmano gay que estava ali defendendo o seu direito de ser gay, né? E dizendo que Alá, o seu Deus, né, é um Deus tolerante, que não odiaria gays, né? Mas aí vai o Carluxo e o Bolsonaro, eles têm uma preocupação com sexualidade muito grande, né? Aí escreve lá, a sanha identitária woke age
sempre no sentido de reduzir o mundo a um reflexo de si mesma, como forma infantil de tentar legitimar sua própria existência perturbada. Olha, tá difícil entender isso aí. Seja classificando a tudo e a todos de acordo com seus critérios pessoais, seja afirmando categoricamente que todos estão contra ela o tempo inteiro. Gente, é um negócio bizarro, né? Ele coloca aqui a fotografia aqui, ó, de 2018, né? De um muçulmano aqui, enfim, pedindo tolerância aqui para uma pessoa gay, né? Então vem a matéria aqui, foi resgatar pela fotografia, deu para identificar, né? E uma outra que tem a ver com essa aqui que está na mesma página. Aqui já a tradução para o português, né? De um ex-homofóbico, né? Eu era homofóbico, mas agora sei que Alá ama a igualdade. E aí, enfim, como eles colocaram ali algumas frases, né? Alá pela igualdade, aí o outro colocou Alá ama os gays, pronto. Mas vem cá, o Carluxo, o Bolsonaro, vocês não têm nada que fazer de útil, não? Vocês estão agora no meio dessa história ainda arrumando mais problemas, não é? Desviando a atenção. Vejam como é um tumor político que nós temos que enfrentar aqui no nosso país. Aí o governo Lula tem que arregaçar as mangas, o Paulo Pimenta, depois que passar por essa batalha toda, o governo tem que começar a enfrentar essa história de frente, porque só nós aqui nas redes sociais, a gente fica numa situação de desigualdade, porque eles avançaram muito na intoxicação, na destruição do discurso racional no nosso país. Então, é necessário que a sociedade tenha um envolvimento maior, inclusive com as nossas lideranças políticas, a começar pelo presidente da República. E aí, no meio dessa história, já comentei no nosso vídeo anterior, as teorias conspiratórias. Gente, a extrema-direita está espalhando que essa crise que aconteceu, climática, isso foi provocada pelo homem. O homem está fazendo bombardeio através de um projeto chamado ARP, né? Então, e as pessoas estão compartilhando isso da direita, né? Que nessa linha do Bolsonaro, que a esquerda, os progressistas querem destruir tudo para reinar em cima do caos, né? E tem gente que acredita, e a gente tem que combater isso desde já, porque vai ter gente acreditando nessa história, né? A matéria da BBC News, a teoria conspiratória que atribui às antenas ARP inundações no Rio Grande do Sul. É impossível fazer inundação com essas antenas aqui dessa teoria conspiratória. Mas os bolsonaristas estão replicando esse negócio. Eu mostrei para vocês aqui hoje na página do Nicolas Ferreira. Está reproduzindo esse troço aqui, ó. Rio Grande do Sul, uma calamidade planejada. Olha o texto aqui. A estratégia de problema, reação e solução é uma tática empregada por certos grupos influentes que buscam manipular e controlar as massas, utilizando-se de eventos planejados ou manipulados para instigar o medo, a confusão, a indignação, a fim de criar um ambiente propício para a implementação de suas próprias agendas, né? E aí nem vou esticar nisso não, gente, mas é um negócio abjeto, tá? Quando você mergulha nisso aí. Os deputados bolsonaristas, o que eles estão fazendo? Reproduzindo todo tipo de desinformação para estressar mais a sociedade junto com teoria conspiratória. Matéria do UOL. Deputados espalham fake news sobre o Rio Grande do Sul no plenário da Câmara. Detalhe, tem algum deputado que fez alguma coisa a favor do meio ambiente? Muito pelo contrário, as bancadas gaúchas do deputados federais, senadores, no Congresso Nacional, todos eles apresentam projetos de lei de degradação, de destruição de questões ambientais para favorecer o agronegócio, políticas industriais de grupos específicos, que normalmente são os grupos que bancam as campanhas desses deputados, né? Então, essa gente não tem moral nenhuma para ficar cobrando absolutamente nada, eles são corresponsáveis pela tragédia. E os vigaristas que estão fora do nosso país utilizando dinheiro público para queimar o nosso país, né, politicamente, eles estão voltando. Um deles é essa figura aqui, que está atacando aqui, mais uma vez, né, mais um divulgador de fake news, dizendo aqui que o Paulo Pimenta é que está provocando fake news, né? E aí, num dos vídeos da criatura, a gente pode ver que a situação para os veículos de comunicação ligados à Rede Globo de televisão lá no Sul está muito problemática. Mas a questão é a seguinte, a Rede Globo de televisão já tinha isso monitorado? Já tinha monitorado. Eles sabem que o bolsonarismo faz uma campanha
de destruição, de descredibilização daquilo que produz a Rede Globo de televisão. Nós somos críticos à Rede Globo de televisão, mas por outras razões, né? Pelo papel de ativismo político e econômico que eles fazem. Esse pessoal da extrema-direita, eles pegam pelo viés moral, né? Que a televisão destrói a família e vão por aí, né? E, portanto, eles fizeram da Globo ali um bode expiatório, mas só que a Globo está pouco se lixando para isso, gente. As organizações Globo, elas estão entranhadas na América Latina inteira. Não é só televisão, são rádios AM, rádios FM, jornais, revistas, empresa de cinema, empresa de entretenimento, ligada a futebol, a esporte, Olimpíada, Copa do Mundo, Fórmula 1, enfim, ou corridas, né? A Fórmula 1 acho que não está mais hoje, né? Enfim. Mas é um complexo que vai passando nas entrelinhas todo um ativismo político ideológico. Aí eles estão exultantes porque lá no Rio Grande do Sul o repórter, coitado da televisão lá gaúcha, afiliada da Rede Globo, foi fazer a cobertura do episódio e teve a seguinte situação pela frente. Acompanhe. O milhão foi cedido por eles, por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui, o que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. Léo, a gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente... Ou seja, começaram, no meio da tragédia, as pessoas começaram a hostilizar o repórter ali. O William Bonner também está tendo que fazer a transmissão com seguranças ali, porque as pessoas vão hostilizando para todos os lados, né? Então, gente, mas isso está servindo também como um laboratório para a maior empresa de televisão perceber como é que anda a sua imagem concreta lá na ponta da linha. Eles têm essa noção, mas eles têm a noção também que uma grande parcela da sociedade brasileira não se identifica com esses extremistas. E para essa grande parcela da sociedade brasileira, eles continuam com seu ativismo político, ideológico. Tanto é que eu tenho denunciado aqui durante muito tempo que a existência desse tipo de comportamento foi tolerada, nunca foi combatida pela maior empresa de comunicação do nosso país, porque esse grupo, ou esses grupos extremistas, ele tem esse papel funcional. Eles estressam a sociedade, eles provocam um debate que é secundário e a gente acaba não atingindo situações fundamentais do Estado brasileiro. Então, que esse episódio todo, essa tragédia toda, uma vez aplacada, resolvida, que ela nos provoque a grandes ensinamentos e ações concretas do governo federal, das estruturas governamentais, dos partidos políticos, da sociedade civilizada, no sentido de neutralizar esse tipo de tumor, né? Desculpem aqui a linguagem contundente, né? Mas não tem como tratar esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil como uma coisa para não ser enfrentada de uma forma muito frontal, muito radical também, né? Sempre dentro do campo democrático, dentro do campo do embate político, né? O embate civilizatório, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, a gente volta no nosso próximo Portal do José. Tchau!